Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje prepare-se para ser arrepiado até os ossos com essas 3 histórias de terror. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Vamos começar! Sempre gostei de viajar com os amigos. Pelo menos 2 vezes por ano saíamos para conhecer novos lugares. Era uma aventura. Na última viagem, decidimos não nos aventurar tanto, porque um dos meus amigos não estava muito bem fisicamente, portanto fizemos algo mais básico. Alugamos um casarão próximo à rodovia, mas bem no meio da mata. Se a ideia era descansar, fracassamos miseravelmente. Para ser sincero, descansamos nos 2 primeiros dias, dos 7 que ficamos hospedados. Os últimos 5 dias foram os piores da minha vida. Inicialmente, preciso dizer que meus amigos não eram boas pessoas. Eram criminosos. Realmente, eram pessoas ruins, mas mesmo assim eu gostava deles. Eu os conhecia desde a infância, mas não vou prolongar esse assunto. Quando chegamos no casarão, escolhemos nossos quartos, trocamos de roupa e fomos nadar num rio próximo. Assim que retornamos, fizemos um churrasco, jogamos baralho, tomamos cerveja e fumamos um pouco. Por que não? O segundo dia foi muito parecido, exceto pelo fato que descobrimos um quarto que não deveria estar lá. Esse quarto realmente não existia no dia anterior, mas como estávamos muito bêbados, pensamos que o quarto pudesse de fato estar lá. Minha curiosidade me levou a abrir o tal quarto. Ao entrar, uma enorme escada levava para um cômodo, que a princípio, eu não quis conhecer. A partir do 3º dia, a viagem deixou de ser prazerosa. Um dos meus amigos havia sumido e o quarto, que fora descoberto no dia anterior, não existia mais. Nossa mente ficou confusa. Passamos o dia todo procurando nosso amigo, mas ele nunca mais voltou. Ao final do 3º dia, exaustos de procurá-lo, retornamos ao casarão e vimos que seus pertences haviam sumido. O quarto onde passou as 2 primeiras noites estava arrumado. Provavelmente, estava tentando nos assustar. No 4º dia, nossos telefones não funcionaram. Ficamos apenas conversando e bebendo. No 5º dia, sinceramente, não me lembro do que aconteceu no 5º dia. As coisas ficaram ainda mais estranhas a partir do 6º dia. O quarto que achávamos ter desaparecido, retornará. Entramos e vimos a escadaria, mas ela estava posicionada de maneira diferente. Estava maior. Descemos e achamos alguns pertences do nosso companheiro de viagem. Recolhemos os objetos e subimos novamente. Eu estava por último. Quando me aproximei da porta, senti algo entrando na minha boca. Parecia uma fumaça ou gás, não sei ao certo. Ao tossir, desmaiei. Já era tarde da noite quando acordei. Eu ainda estava no quarto oculto, mas lá embaixo. Por que meus amigos não me levantaram? A escada parecia maior, realmente a quantidade de degraus tinha aumentado. Tudo muito estranho. Quando eu estava na metade da escadaria, vi meu celular num degrau. Estava tocando um vídeo em que meus amigos estavam conversando do lado de fora da casa. Planejavam minha morte. Desgraçados! Estavam me culpando por algo que nunca fiz. Ao fundo do vídeo, notei um homem com um machado na mão indo de encontro aos meus, até então, amigos. Quando se aproximou da cama, vi seu rosto. Olhos vermelhos. Expressão de ódio.
Puro ódio. Tinha a fúria de um animal selvagem. Um a um, meus amigos foram mortos. Ele cravou o machado na cabeça de cada um deles. Assim que terminou, seus olhos mudaram de cor e sua expressão ficou mais serena, mais calma. Com triste surpresa reconheci aquele rosto. Era eu. Obviamente aquela fumaça que entrará na minha boca tinha me transformado. Eu jamais teria feito aquilo em sã consciência. De certa forma, fui seduzido pelo quarto, logo que o notei no segundo dia. Não mencionei anteriormente, mas o quarto que eu escolhi foi este. Eu conseguia pegar no sono com mais facilidade. Agora não mais. Não consigo dormir, tampouco consigo sair do quarto e sempre que eu começo a subir a escada na tentativa de fugir daqui, os degraus aumentam. Mas se eu lembro do que fiz com meus amigos, o quarto desce, esquenta a escada me leva para baixo, para baixo, para baixo. A partir do terceiro dia, a viagem deixou de ser prazerosa. Um dos meus amigos havia sumido e o quarto, que fora descoberto no dia anterior, não existia mais. Nossa mente ficou confusa. Passamos o dia todo procurando nosso amigo, mas ele nunca mais voltou. Ao final do terceiro dia, exaustos de procurá-lo, retornamos ao casarão e vimos que seus pertences haviam sumido. O quarto onde passou as 2 primeiras noites estava arrumado. Provavelmente, estava tentando nos assustar. No quarto dia, nossos telefones não funcionaram. Ficamos apenas conversando e bebendo. No quinto dia, sinceramente, não me lembro do que aconteceu no quinto dia. As coisas ficaram ainda mais estranhas a partir do sexto dia. O quarto que achávamos ter desaparecido, retornará. Entramos e vimos a escadaria, mas ela estava posicionada de maneira diferente. Estava maior. Descemos e achamos alguns pertences do nosso companheiro de viagem. Recolhemos os objetos e subimos novamente. Eu estava por último. Quando me aproximei da porta, senti algo entrando na minha boca. Parecia uma fumaça ou gás, não sei ao certo. Ao tossir, desmaiei. Já era tarde da noite quando acordei. Eu ainda estava no quarto oculto, mas lá embaixo. Por que meus amigos não me levantaram? A escada parecia maior, realmente a quantidade de degraus tinha aumentado. Tudo muito estranho. Quando eu estava na metade da escadaria, vi meu celular num degrau. Estava tocando um vídeo em que meus amigos estavam conversando do lado de fora da casa. Planejavam minha morte. Desgraçados! Estavam me culpando por algo que nunca fiz. Ao fundo do vídeo, notei um homem com um machado na mão indo de encontro aos meus, até então, amigos. Quando se aproximou da cama, vi seu rosto. Olhos vermelhos. Expressão de ódio. Puro ódio. Tinha a fúria de um animal selvagem. Um a um, meus amigos foram mortos. Ele cravou o machado na cabeça de cada um deles. Assim que terminou, seus olhos mudaram de cor e sua expressão ficou mais serena, mais calma. Com triste surpresa reconheci aquele rosto. Era eu. Obviamente aquela fumaça que entrará na minha boca tinha me transformado. Eu jamais teria feito aquilo em sã consciência. De certa forma, fui seduzido pelo quarto, logo que o notei no segundo dia. Não mencionei anteriormente, mas o quarto que eu escolhi foi este. Eu conseguia pegar no sono com mais facilidade. Agora não mais. Não consigo dormir,
Tampouco consigo sair do quarto e sempre que eu começo a subir a escada na tentativa de fugir daqui, os degraus aumentam. Mas se eu lembro do que fiz com meus amigos, o quarto desce, esquenta e a escada me leva para baixo, para baixo, para baixo. Laura havia acabado de montar outra aquisição para seu catálogo de serviços. A moça adorava aquela vida e como ela estava a levando. Recebia cerca de 10 ligações por mês, e a maioria das encomendas, ela já tinha em estoque e as que ela não tinha ela conseguia fácil graças a seu outro emprego. A moça tinha também outras obrigações, bem como cuidar de sua meia-irmã Gabriela e manter as contas da casa. Talvez ela devesse aumentar os preços do seu produto. Enquanto a jovem estava dispersa em seus devaneios, seu telefone tocou por 3 vezes, mas até que a jovem chegasse perto para atender, a chamada caiu e, como não tinha identificador de chamadas, esperou que retornassem a ligação. Porém isso não aconteceu. Talvez por imprudência perderá outra encomenda, queixou-se mentalmente a garota. Gabriela já estava resmungando por não ter jantado e Laura teve de abandonar o telefone para esquentar uma lasanha industrializada. Após o jantar, as duas foram dormir. Lá pela madrugada, o telefone tocou novamente, Laura acordou desesperada e correu para atender. Conseguiu chegar a tempo e perguntou quem era, mas não ouviu absolutamente nada, a não ser ruídos baixos. Achando se tratar de um trote, a jovem desligou a chamada e, quando estava voltando para a cama, ouviu o telefone tocar novamente. Ela atendeu e dessa vez obteve resposta. "Falo com Arual?" perguntou uma voz rouca e fraca do outro lado. Arual era o pseudônimo de Laura. Ela era conhecida assim por todos a quem prestava serviços. Escolheu esse nome porque se tratava do nome dela ao inverso e, assim como seu pseudônimo, o caráter que a moça apresentava enquanto fazia os serviços era completamente o contrário de sua real personalidade. "Sim, sou eu. Quero encomendar um de seus pulmões do catálogo. Os meus estão péssimos e a fila do transplante no hospital está muito grande." O homem resmungava aflito do outro lado do telefone. Às vezes parava para recobrar o ar, porém logo depois retomava. "Para me entregar em 2 dias. Pagarei o dobro e se o pulmão for de um jovem caucasiano e ruivo, pagarei ainda mais. Amanhã entrarei em contato para passar o endereço de entrega." Laura desligou o telefone e anotou o pedido em sua agenda. Aquele pedido cheio de peculiaridades renderia a ela R$20.000, fora que se atendesse às demais exigências o valor seria elevado. Ela só teria de fazer tudo bem rápido e escolher sua vítima. No dia seguinte, Laura foi para o hospício onde trabalhava de dia e começou a arquitetar o seu próximo crime. Na ala onde colocavam os pacientes quase em estado vegetativo, tinha um jovem caucasiano e ruivo, assim como as preferências de seu cliente. Para a sorte de Laura e azar do paciente, os órgãos dele estavam perfeitos. Além da encomenda do senhor, ela teria o restante dos membros para guardar no estoque. A vítima escolhida era o jovem Lucas Mendes, que enlouqueceu e perdeu completamente a sanidade após ter sido violentado e espancado pelo próprio pai. Laura entrou na sala onde Lucas estava e injetou em seu soro uma substância que paralisava o sistema nervoso e respiratório do paciente por 15 minutos. Assim que fez efeito, ela notificou a morte do rapaz e se encarregou de levar o corpo para despachar, já que os pacientes abandonados ali não tinham família alguma. Laura chegou em sua casa e colocou Lucas deitado em uma cama no porão, pois era ali que ela fazia as suas obrigações. Pegou então sua caixa de utensílios e retirou um bisturi. A injeção já havia perdido efeito, mas mesmo assim ela fez uma incisão bem profunda no pescoço do rapaz,
o que ocasionou sua morte. Após isso, iniciou o rito cirúrgico, retirou os pulmões e outros membros do rapaz, guardou tudo em seus devidos lugares e o pulmão colocou em uma caixa separada, assim como o escalpo, para provar que era um jovem branco e ruivo. Laura esperou pela ligação e, quando ela ocorreu, a moça pegou a encomenda e foi ao encontro de seu cliente com uma peruca e uma arma. A primeira para se disfarçar, a segunda para se proteger. Fez a entrega e recebeu o dinheiro. Ela soube também que o fato de seu cliente ter predileção por pessoas brancas e ruivas era porque seu filho era assim e ele sentia uma atração assustadora por ele. Mas como seu filho estava internado, ele se contentaria em ter os órgãos de alguém como ele dentro de si. Laura sentiu repulsa e ligou sua última vítima a seu cliente. Os dois eram pai e filho. Ela omitiu esse fato e se despediu, afinal ela tinha de acrescentar órgãos novos ao seu catálogo. Um jovem casal se casou e, após o casamento, realizaram uma recepção na casa da avó da noiva. Toda a sua família e amigos estavam lá e eles riram, dançaram e cantaram, até tarde da noite. Após a recepção do casamento, os convidados decidiram jogar um jogo de esconde-esconde. O noivo cobriu os olhos e começou a contar até 100, enquanto sua nova noiva e os outros convidados saíam correndo da sala, procurando um lugar para se esconder. Eventualmente, o noivo encontrou todos, exceto sua linda noiva. Os outros convidados começaram a gritar seu nome e procuraram por toda parte pela jovem mulher. Eles começaram a ficar cada vez mais desconfortáveis por não conseguirem encontrar nenhum rastro dela. Então eles desistiram de procurar e todos assumiram que a garota tinha fugido e deixado o marido. Com o passar das semanas, o marido aceitou que sua linda esposa devia ter dúvidas sobre o casamento. Ele decidiu esquecê-la e continuar com sua vida. Alguns anos depois, uma faxineira estava espanando o sótão da casa quando encontrou um baú velho. Por curiosidade, ela abriu. Dentro do baú, ela encontrou o cadáver de uma jovem mulher vestida com um vestido de noiva. Havia também um anel de casamento em um dos dedos ossudos. Era a noiva desaparecida. Ela deve ter se escondido no baú e acidentalmente se trancado lá dentro. Era impossível dizer se ela havia sufocado ou morrido de fome, mas seu rosto estava congelado em um grito silencioso. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!